Depois de 7 anos, Star Wars está finalmente de volta aos cinemas. Star Wars está de volta aos cinemas. Mandaloriano e Grogu é uma volta aos cinemas de Star Wars no mínimo estranha, porque Star Wars tem esses blocos, digamos assim, né, as trilogias, então sempre o retorno de Star Wars para o cinema é algo que os fãs estão aguardando, é a nova fase de Star Wars e coisa do tipo, que até vai ter, né, parece que eles estão depositando muito em Starfighter, que esse sim seria o verdadeiro retorno de Star Wars no sentido de avançar com a franquia e coisa do tipo, enquanto aqui Mandaloriano e Grogu parece que nem a Disney dava tanta bola pra esse filme, né? Eles lançaram, eles divulgaram que esse filme ia fazer, mas é um filme que claramente ele não se arrisca muito, claramente ele é um filme que ele é simplesmente pegar ideias assim que o Filoni gosta bastante e amontoar num possível final do Mandoverse, um final precoce, digamos assim. Isso porque vai ter sim a segunda temporada de Ahsoka, que já estava gravada, mas meio que o Mandoverse vai morrer. Foi uma ideia que foi muito lucrativa no começo, Mandaloriano, Baby Yoda, muita coisa assim no planejada, e as séries começaram a não ir muito bem, a maioria das séries não serem tão boas, até a última temporada de Mandaloriano já não é muito boa, a da Ahsoka começa bem e não termina tão bem, a primeira temporada e por aí vai, e eles olharam e falaram, tá, por aqui a gente não tem muito o caminho. Essa não é a continuidade de Star Wars, vamos enterrar esse universo. E aí chega Mandaloriano e Grogu como o filme que Star Wars retorna ao cinema, mas um filme que vem primeiro sem muita divulgação. Eles foram lançar o primeiro trailer basicamente 2 meses atrás, então assim, é tudo muito recente, eles não estavam investindo tanto nesse filme, e também é um filme que ele aparece muito mais como uma espécie, digamos assim, de sequência que não é sequência, filme que tem mais cara de televisão do que filme, mais do que isso. Esse filme, ele tem muito mais cara de uma série, ele meio que era pra ser mais ou menos a 4ª temporada de Mandaloriano, então isso fica muito claro que é um filme muito episódico, que segue as batidas da série, mas é um filme que ele meio que não faz nada, se a gente pensar bem. Ele fecha a jornada do Mando? Talvez até certo ponto, mas nada muito diferente do que já estava ali presente na última temporada de Mandaloriano. E aí fica essa dinâmica de ser um filme bem inchado de episódios, né? Então um filme muito episódico, que tem muito a cara do que é a série The Mandalorian. Então, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, o roteiro de The Mandalorian, quase todas as temporadas é assim, ele precisa fazer alguma coisa, ele tem alguma missão, só que para concluir essa missão, ele vai precisar de ajuda de alguém. Mas para esse alguém ajudar ele tem que fazer uma missão que essa pessoa precisa. Assim que ele completa essa missão, aí ele pode contar com a ajuda dessa pessoa. Aí ele vai precisar da ajuda de outra pessoa. Aí essa outra pessoa vai falar, eu te ajudo, mas para isso você precisa fazer tal coisa. O filme ele vai seguindo muito essa batida em apenas 2 horas, 2 horas e pouco. E essa dinâmica de que parece que ele não flui muito, parece que ele não vai muito pra frente, parece que é um filme que ele não tem tantos interesses, digamos assim. Ele é meio que um amontoado de personagens que o Dave Filoni quer fechar, a maioria que ele apresentou lá em Clone Wars ou em Rebels. Não vou revelar muito dos personagens, acho que a maioria deles vocês já sabem também, mas ele meio que vai trazer esse submundo do crime, esses personagens específicos que a gente conhece, para criar uma trama muito fechadinha, mas uma trama que meio que não leva nada muito a lugar nenhum, né? Na trajetória mesmo do Mandaloriano com o Grogu, meio que é só um episódiozinho. Então é um filme que se aceita apenas como um episódio meio insignificante dentro de Star Wars. O que pra mim é uma pena, assim, eu não esperava grandes coisas desse filme, além de ser crítico de cinema, na verdade, Star Wars é um daqueles universos que pra mim é mais difícil de falar sobre, porque é um universo que eu gosto muito, mesmo quando ele não está tão bom assim, e é sempre muito difícil olhar criticamente pra ele por causa dessa minha relação com o universo, não só dos filmes, mas também do universo expandido, das séries animadas, das HQs, dos livros e por aí vai, que eu sempre consumi bastante, tenho consumido um pouco menos nos últimos tempos. Mas esse filme em si, ele foi me murchando, digamos assim, né? Porque o começo dele é até interessante, ele tem uma sequência de abertura legal, com o Mando caçando o Imperial, né? Então essa ideia de que agora ele é um caçador de recompensas ainda, mas um caçador de recompensas para a Nova República, caçando imperiais naquele período. Só que a partir daí o filme ele vira meio que essa trama rocambolesca do personagem tendo que fazer uma coisa para poder
voltar, e parece que é sempre isso, né? A trama anda pra frente pra poder voltar, né? E o objetivo final, ele vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, e meio que não tem muita coisa acontecendo nesse meio do caminho, né? Eu acho que essa ideia em si desse filme, ele até funcionaria melhor numa série. Ele, na verdade, ele tem mais cara de série animada do Filoni, exatamente, do que até de série live action, em certo sentido, né? Porque ele se permite ser meio insignificante, em certo sentido, mas explorar um pouco mais desse universo expandido, esse universo que o Filoni gosta e que criou tão bem, ajudou a criar tão bem, né? Muito por conta de Clone Wars e também de Rebels e por aí vai. Mas até nesse sentido, pra gente que é mais fã de Star Wars, que assistiu Clone Wars inteiro, que assistiu Rebels inteiro, que assistiu Bad Batch, que lê HQ, que vê filme, esse tipo de coisa, nem precisa de tudo isso. Na verdade, se você só tiver assistido Clone Wars, esse filme ele meio que vem quase também como um fechamento de algumas coisas de Clone Wars, mas que não fecham tanto assim. É muito mais uma piscadinha segura pro fã de falar, olha, você conhece esse personagem aqui, você conhece esse personagem aqui, você conhece esse personagem aqui, e fica meio que por aí mesmo, né? Então muito do filme, por exemplo, vai se passar em Nalhuta, que é um universo que a gente já conhece bastante de Clone Wars e tudo mais, e aqui ele meio que não desvenda muita coisa, também não explora muita coisa. É esse filme que parece que ele tá se segurando o tempo inteiro justamente porque ele tem essa característica, né? Essa característica de claramente ele ser uma temporada de série que eles tiveram que encurtar para virar filme justamente porque eles vão matar o Mandoverse, digamos assim, sendo que essa não era a ideia inicial, então eles tiveram que mudar de rota no meio do caminho, e isso fica meio claro aqui. Quando eu digo eles, eu tô falando não só do Filoni, mas também do Jon Favreau. O Jon Favreau que deixou escapar que ele queria muito mais uma quarta temporada de Mandaloriano, e parece que não rolou, e aí tem muito a ver também com o Filoni. O Jon Favreau assina a direção aqui do filme, mas o Filoni não só é roteirista junto com ele, como o próprio Jon Favreau falou que o Filoni dirigiu muito da segunda unidade, da parte dos fantoches, dos bonecos e por aí vai, que é bem grande dentro desse filme. Então é um filme assim, ele acaba sendo esse filme super genérico em tudo, assim, um filme que acrescenta muito pouco ao universo de Star Wars. Ele, como filme dentro dele mesmo, ele tem um outro momento divertido, mas parece que eles têm uma dificuldade muito grande de fazer o personagem do Grogu evoluir também, né? O personagem do Grogu parece que ele fica preso à mesma coisa, à mesma piada, ao mesmo alívio cômico, e até quando o filme entra numa grande sequência focada nele e em outros personagenzinhos, ele vai ficar esse filme mais bobo mesmo, né? Então parece que é um filme que até não tem muita consequência nesse sentido, não sabe muito o que fazer mesmo com os personagens. Uma decepçãozinha, assim, eu não esperava muita coisa de Mandaloriano e Grogu por causa de todo esse contexto prévio que eu já sabia que esse filme é meio que feito às pressas ou feito sem ser pensado inicialmente para ele existir, para matar esse período do universo de Star Wars nas séries live actions que não era a ideia inicial, mas ainda assim eu achei que pelo menos ele ia ser esse filme episódico divertido, digamos assim, né? Um filme coeso, com início, meio e fim, divertidinho e tudo mais. E ele meio que não é, né? Ele é meio bagunçadinho, meio genérico demais e fica nesse lugar de idas e vindas, idas e vindas. É até difícil você tentar traçar atos nesse filme, né? Que muita gente quer olhar para os 3 atos e coisa do tipo. Esse filme tem uns 18 atos, porque ele é muito mais uma série do que uma temporada de série transformada em filme, né? Então o personagem fica indo e voltando, né? Tem um momento específico para mim que é o pior de todos, que ele vai para um planeta, ele executa tal coisa, quando ele tá saindo desse planeta, vem uma informação falar, ah, não, a pessoa que você tava procurando, não, na verdade, ela tá em tal lugar, você já conhece ela, e aí ele volta para aquele mesmo planeta, sabe? É tudo meio mal escrito aqui, enfim. Acho até bom que finalizem logo o Mandoverse e Star Wars volte a evoluir não só para frente, mas olhar para outros lugares, né? Muito mais interessante para mim ver uma série como a do Darth Maul ou como Andor do que um filme assim, meio filme episódio, como é esse daqui, como é esse período de tempo que eles já não sabem muito para onde ir, e fica em certo momento essa punhetação do Filoni com aquilo que ele gosta muito, que ele ajudou a criar, que a gente gosta muito como fã de Star Wars, mas meio que ele já não sabe mais muito para onde levar, acaba ficando muito nesse lugar só da piscadinha, da piscadinha, da piscadinha. Muita gente se empolga muito com o Filoni como SEO da Lucasfilm hoje, né? Muita gente que fala que a Kathleen Kennedy era o grande problema, que ele vai salvar Star Wars. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho o Filoni muito mais interessante quando ele trabalha com televisão, principalmente quando ele trabalha
com animação na televisão, e isso é muito claro, né? Ele se sai muito melhor nas séries animadas do que exatamente no Mandoverse e coisa do tipo. Então eu acho que ele é muito mais esse cara dedicado a explorar o universo de Star Wars e expandir o universo de Star Wars. Então o Filoni é um cara muito bom para trabalhar o universo expandido. Eu não sei se ele é exatamente o nome certo para olhar para o futuro de Star Wars. Aí é algo que a gente vai ver nos próximos anos. Mas Mandaloriano e Grogu, como fã de Star Wars ou como crítico de cinema, acho que é um filme bem qualquer coisa. Infelizmente, queria ter gostado muito mais, queria ter, acima de tudo, me divertido muito mais com o universo que me diverte há tantos e tantos anos. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais e corta.